E eu começo dando uma boa noite e pedindo para vocês darem um like, né? Se inscreverem no canal Ponta de Lança FC e acionarem o sininho para receber as notificações e os nossos vídeos. E a gente pode, né, vocês fazem os comentários, a gente vai trocando bola e eu falo aqui, a gente vai conversando por aqui também, tá certo? E eu vou começar falando de um assunto que não é de hoje nem de ontem, mas é do final de semana. É que não dá para passar de novo sobre a política de imigração do país daquele pato Donald da cara laranja. Esse camarada que você sabe que eu estou falando, eu me recuso a pronunciar o nome dele, que está criando um monte de problema com vários países, inclusive com o nosso, ajudado por parceiros aqui, os parças do pato Donald. E eles, dessa vez, eles não concederam um visto de entrada e permanência em Porto Rico, que é território americano. De novo, a seleção feminina infantil de softball, que é o beisebol para mulheres, né? De Cuba, foi impedida de disputar um torneio importante que agora, nessa semana, que está sendo disputado lá, de softball. As crianças, não tem problema, mas todo o pessoal que acompanha as crianças não recebeu o visto. Então, é técnico, é massagista, é psicólogo, é chefe de delegação, ninguém recebeu autorização para entrar em território americano e de permanecer lá durante a competição. Qual é a justificativa? Ué, são duas, né? Ou você passou por Cuba, o que que você foi fazer lá? Não, foi disputar um torneio, não pode, que é o caso do nosso amigo Hugo Calderano, mesatenista, ou você é cubano. E aqui você não entra, porque o país é nosso. Então, essa é a política de imigração que está em vigência nos Estados Unidos, né? Essa delegação infantil embarcaria no último domingo, e imagine você tentando explicar isso para as crianças. Quer dizer, vocês que treinaram durante meses, às vezes anos, pensando numa competição importante como essa, né? Porque ela teria uma classificação para Santo Domingo, que é uma coisa importante. Como é que você explicaria para as crianças, né? Depois de um tempão dizendo assim, olha, sabe aquele tio, o Pato Donald da cara laranja, ele não deixou a gente. Como é que você explica isso para uma criança? Que não vai rolar, não vai rolar. Pois os caras tiveram que fazer isso. O pessoal da direção da seleção de softball de Cuba teve que explicar para as crianças. E os Estados Unidos já haviam feito isso com a seleção feminina de basquetebol, que também disputaria um torneio em Porto Rico no mês passado, em junho. Ninguém entrou, ninguém participou do torneio, as cubanas. E há algumas semanas, você vai se lembrar, que é o que eu falei agora há pouco, o mesatenista Hugo Calderano não recebeu o visto de entrada, e ele que tem cidadania portuguesa, e poderia entrar facilmente porque é uma coisa meio automática. Mas por que que ele não teve o visto concedido? Porque, meu amigo, você em 2023 esteve em Cuba, o que que você foi fazer lá? Aí o Calderano respondeu: eu fui disputar um torneio, só isso. Então não pode. Então tá bom. É bom porque esse pessoal dá para conversar com eles, né? Agora, eu queria saber o seguinte: será que a gente corre o risco de ver os Jogos de Los Angeles? Aqui está longe ainda, 2028, esvaziado por causa disso, porque tem uma lista de países cujos habitantes, a população, esse pessoal de lá não pode entrar nos Estados Unidos. Mas será que a gente vai viver isso? Agora, tem uma coisa mais perto. Copa do Mundo de Seleções, o ano que vem. É o ano que vem, é menos de um ano já. Será que a gente vai ter algumas seleções com escalações, com delegações esvaziadas, porque alguns não terão o visto de entrada e permanência? De novo, é a lista dos países que foi colocada. E tem vários, serão 48 seleções. Então tem gente de tudo quanto é lugar. Vamos ver. Agora, e outra pergunta que eu me faço é a seguinte: a FIFA, eu já perdi a esperança, não vai fazer nada, porque o Gianni Infantino, o presidente, estava rindo na Copa do Mundo de Clubes. Ele estava tão feliz com o dinheiro que entrou dos Estados Unidos e também dos árabes. Olha, mas é uma felicidade o Infantino. Então ele não vai falar nada, certo? Vai fazer, não, pois não, o senhor Donald, está tudo certo e tal. Agora, o COI não pode fazer nada, o Comitê Olímpico Internacional?
Os caras não se posicionam. É impressionante. Eles não defendem as confederações dos países. É uma coisa meio assim, ó, vocês que se virem, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, tá bom. Passar para outro assunto aqui, ó. Fortaleza, futebol, né? Fortaleza demitiu o Voivoda, o argentino Juan Pablo Voivoda. Depois de 30 dias, eles esperaram o Fortaleza perder para o Ceará e aí resolveram demitir o Voivoda. A torcida chorou, foi uma comoção ontem, lá em Fortaleza, na despedida do argentino. E quem chegou agora, foi contratado hoje, nessa quarta-feira, foi o português Renato Paiva. Ele treinou até a semana passada o Botafogo de Futebol Regatas na Copa do Mundo de Clubes, né? Não foi até a semana passada, porque o Botafogo saiu antes. Foi desclassificado ainda nas oitavas pelo Palmeiras. Mas o Renato Paiva é o novo treinador. E no próximo sábado, o Ceará, o Fortaleza já enfrenta o time do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Talvez o Renato Paiva esteja à frente do time, mas talvez seja, o mais provável é que seja comandado pelo Léo Porto, que é o treinador do Sub-20 do time do Fortaleza, tá bom? E agora tem uma outra coisa, viu, que foi aventado por alguns jornalistas aí. A pressão, porque se o Renato Paiva não conseguir vitórias imediatamente, o que é provável, né? Ué, o cara acabou de chegar, a pressão sobre ele e sobre a diretoria do Fortaleza, que mandou embora o Vojvoda, vai ser grande. E eu estou falando, os caras têm nome, tem CPF e tal. Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, e Sérgio Papelim, diretor de futebol do time do Ceará. Bom, vamos ver como é que vai ficar a coisa. John Arias, ontem a gente falou que ele estava indo para o Wolverhampton. Pois é, deu uma brecada no negócio, porque o Fluminense rejeitou a proposta do clube inglês. Não sei se o Wolverhampton vai fazer uma nova proposta. O que deve acontecer é que o John Arias deve estar em campo agora à noite, pelo Fluminense contra o Cruzeiro, num grande jogo, né? Aliás, vamos aos jogos desta quarta-feira. Palmeiras contra Mirassol, aqui em São Paulo. Palmeiras vindo da Copa de Mundial de Clubes. Para mim é uma incógnita. Como é que vai entrar o time? Vai entrar com aquela força contra o Mirassol? Acho que não, hein? E o Mirassol é um time organizado e está aprontando, né? Temos também Ceará e Coringão. O jogo é lá, hein? O jogo é em Fortaleza. O Corinthians com um monte de problema fora de campo, né? O ambiente político no Parque São Jorge, é aquela bagunça. Falcatrua atrás de falcatrua. Cada dia os caras vão descobrindo outras coisas, né? Coisas novas. E vai pegar o Ceará que está em ascensão. O Ceará está bem. É, vamos ver. A Corinthians sabe como é que é, né? Do nada, de repente, consegue uma vitória, ninguém entende como. Um grande jogo, Santos e Flamengo, o Santos com o Neymar. Muita gente, a torcida santista tem sempre aquela esperança, agora vai, agora o Neymar vai. Ele jogou bem contra o Desportiva lá do Espírito Santo, pô, um timeco Desportiva. O Santos tomou um gol, foi 3-1. Mas enfim, diz que ele jogou bem, eu não vi o jogo. Fez o gol lá de pênalti e tal, distribuiu jogadas, passes, tal. Sei lá, eu sou cético. Mas, vamos ver. E o Flamengo sem o Gerson. O Santos pode ter, inclusive, o William Arão, que é ex-Flamengo, né? Que estava fora e voltou para o país. O Santos com o William Arão e o Zé Rafael no meio de campo fica mais forte. Tem o Rincon, tem o Pituca, enfim. Tem o Roleiser, que acho que hoje não joga. O Santos vai se ajeitando. Dá para fazer um bom campeonato até o final do ano. Botafogo e Vitória, Botafogo do Rio e Vitória. O RB Bragantino pega o São Paulo. Cuidado, tricolor. Cuidado, tricolor. E ontem, não, e hoje mais tarde, Aliança Lima e Grêmio pela Sul-Americana. É que ontem, também pela Sul-Americana, o Vasco tomou uma traulitada do Independiente del Valle, 4-0. E, cara, o Lucas Piton deu uma entrada, mas violenta, aos 9 minutos de jogo. Aos 9 minutos de jogo, o Vasco já tinha feito duas faltas, acho. Duas ou três. E ele deu uma entrada no cara do Independente Del Valle, que foi um negócio maluco. Aí o juiz deu o amarelo. O VAR chamou, olhou, a imagem é horrível, porque o tornozelo do cara torce todo.
podia ter quebrado, arrebentado o jogador do Independiente, e aí o juiz trocou o amarelinho pelo vermelho. Ou seja, a partir dos 9, 10 minutos do primeiro tempo, o Vasco jogou com 10, apanhou de 4 e o Fernando Diniz deve estar pensando assim: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Tá bom? Amanhã a gente volta com os resultados dos jogos de hoje e também falando dos jogos de amanhã. Abração, tchau!